boa tarde a todos. Vamos dar seguimento ao nosso curso de Direito Empresarial, capítulo 8, o empresário e os direitos do consumidor. Ponto 1, introdução, Código de Defesa do Consumidor. Vamos abrir aqui o CDC. CDC, regime jurídico próprio das relações de consumo. Fornecedor, artigo 3º, consumidor, artigo 2º. Fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Conceito bastante amplo de fornecedor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Também bastante amplo. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então a gente pode reparar o seguinte, dentro desse conceito amplo de fornecedor, a gente já pode identificar de pronto que todo empresário é fornecedor, mas nem todo fornecedor é empresário, né? Então, dentro daquele, eu esqueci o nome agora, mas são aqueles círculos concêntricos, né, que um círculo contém o outro. O círculo do empresário estaria dentro do círculo de fornecedor, que abarca também outras figuras, né, além do empresário, mas todo empresário, por definição, é um fornecedor. O fornecedor é aquele que tem a atividade de fornecimento de bens ou serviços no mercado, e o consumidor é esse destinatário desses bens, é o destinatário final desses bens ou serviços. Tem aqueles matizes da teoria maior, teoria menor, maximalista, etc., que nós vamos ver adiante. 2. Qualidade do produto ou serviço. 2.1. Fornecimento perigoso. Utilização do produto ou serviço, dano, causa, insuficiência ou inadequação das informações a respeito dos riscos. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Então, aqui na leitura do Fábio Ulloa, o dano pela utilização do produto ou serviço sempre vai se dar pela a responsabilização, na verdade, do fornecedor pelo dano vai se dar sempre em face da insuficiência ou inadequação das informações a respeito dos riscos do produto, né? Então, há produtos que oferecem risco, por exemplo, um veneno, aquele desentupidor diabo verde, um veneno de rato, um Baygon, tudo isso tem risco, mas o risco é minimizado ou praticamente não há risco se o produto for utilizado dentro das balizas para as quais ele foi inicialmente concebido, né? Quer dizer, você vai pegar o diabo verde, vai seguir as instruções, vai cobrir o rosto ali, vai jogar no ralo, vai jogar uma água quente e não vai pegar aquilo ali e botar na boca, como se fosse um chiclete, né? Então, se está a informação prestada de forma adequada sobre a modalidade de uso do produto, especificando ali quais são os riscos, isso aí, em certa medida, seria um salvo-conduto do fornecedor. Ele prestando as informações de forma adequada, elucidando de forma plena os riscos ali do produto, ele em certa medida estaria se exonerando, né, da responsabilidade, né? Aqui artigo 9º. Fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto,
Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Nesse caso, do artigo 10, como nós já vimos, né? Existem produtos, por exemplo, uma faca. Uma faca de cozinha, ela tem um grau de periculosidade, né? Mas essa periculosidade aqui alude aqui o artigo 10 é uma periculosidade de tal monta, de modo que haveria uma impossibilidade intrínseca de fornecimento da informação adequada ao público geral, né? Talvez em tese, se colocasse as informações de forma técnica para um técnico naquele assunto, ele saberia manejar aquele produto, né? Mas um público geral, um consumidor, um sujeito com grau de instrução média, por mais que o fornecedor colocasse ali as informações, ele não saberia manejar aquele produto, né? Por exemplo, acho que é um caso por exemplo, explosivos, né? Tipos de ácidos industriais, etc., que não podem ser colocados indiscriminadamente no mercado de consumo, mas tem todo um regramento para a obtenção desse tipo de produto. Pelos danos decorrentes do fornecimento perigoso, respondem objetivamente o fabricante, o produtor, o construtor, o importador e o prestador de serviço. É o 12 e o 14. Tem aqui o fabricante, produtor, construtor, nacional e estrangeiro, importador, independentemente de culpa, quer dizer, responsabilidade objetiva, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Quer dizer, os danos que surgirem aí por defeito no produto, chamado fato do produto, são imputáveis a toda essa cadeia aí, objetivamente. 2.2. Vamos só dar uma olhada no 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Quer dizer, às vezes tem um defeito na própria prestação de serviço ou no próprio produto, e às vezes o problema surge pela insuficiência de informações, né? O produto, se fosse utilizado adequadamente, ele não ofereceria riscos. No entanto, o fornecedor não prestou, não esclareceu de forma precisa como se daria essa utilização adequada, o que acabou acarretando um dano ao consumidor, e por esse dano, que tem um nexo com a insuficiência de informação, o fornecedor responde objetivamente. Fornecimento defeituoso. O produto ou serviço possui alguma impropriedade danosa ao consumidor. Problema intrínseco. Por exemplo, um excesso de gás numa garrafa de refrigerante que provoca a explosão, né, dessa garrafa de refrigerante. Nesse caso, é o que eu disse, né? Às vezes pode ter um defeito intrínseco do produto, né? Como esse caso de um defeito de fábrica, né? Uma garrafa de refrigerante. E isso acarreta a responsabilidade objetiva tanto quanto a insuficiência a respeito da utilização adequada do produto, né? Uma informação importante aqui que o Fábio Lua coloca, que sobretudo nas grandes indústrias, né? Por exemplo, a Coca-Cola. Ele fala, saem daqui da fábrica aqui 1 milhão de garrafas de Coca-Cola por dia, né? E estatisticamente, desse 1 milhão de garrafas aqui, sei lá, 20 ou 50 vão ter algum defeito, e esse defeito potencialmente vai causar um dano em alguém, e a gente vai ter que indenizar esse dano, né? E o valor médio dessa indenização, supondo aí que sejam 20 indenizações que a gente vai ter que pagar
é de tanto, né? 20 indenizações vai somar aí, sei lá, vamos supor, 200 mil reais, né? Ou que seja, 2 milhões de reais. Então a gente vai pegar esse custo, que é um risco que está embutido aqui, esses 2 milhões de reais, e a gente já vai, esse 200 mil, vamos supor, sendo mais razoável, vamos pegar esses 200 mil aqui e vamos embutir isso aqui, esses 200 mil, no valor de todos os produtos, né? Então em cada produto, você vai estar pagando pelo produto, pelo custo da mão de obra, pelos encargos trabalhistas, impostos, etc, etc, e por uma fração da indenização pelos eventuais produtos defeituosos que saírem daquela linha de fabricação, né? Então isso é uma espécie de uma socialização dos custos, né? É um argumento para dizer que a responsabilidade objetiva pelos defeitos dos produtos e serviços não é algo desproporcional ou algo desarrazoado, mas é algo que pode ser assimilado pelo fornecedor como um custo a mais que ele vai embutir no seu produto e todo mundo vai estar pagando por isso. E quando eventualmente alguma pessoa for prejudicada pela utilização do produto ou serviço, ela vai ter a reparação dela de forma efetiva, né? Independentemente de ter que ficar provando culpa e etc. Há, contudo, excludentes da responsabilidade do fornecedor, que estão descritas no artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, construtor, produtor ou importador não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, que não colocou o produto no mercado. Vamos supor, o cara tinha uma linha de produtos aí, vamos supor, pegando a Coca-Cola ainda como exemplo. A gente fala, ó, tem uma linha aqui defeituosa, entendeu? Que está com gás demais, e isso aqui está separado, está dentro de um galpão, não está para venda, tá identificado aqui como separado, e isso aqui vai para análise, porque isso aqui está com defeito, né? Isso aqui não vai ser vendido. E aí entra o maluquinho lá do grupo de adolescentes lá, fala, oh, beleza, Coca-Cola aqui, de graça, vamos roubar essas Coca-Colas aqui. Eles roubam essas Coca-Colas, vão tomar, o negócio explode na cara deles, causa um dano. Esse dano não é indenizável pela Coca-Cola porque ela não colocou o produto no mercado. Ele foi inserido, o consumidor fez uso dele ali, não por meio do fornecedor, mas por um meio escuso. Há um rompimento, portanto, do nexo de causalidade e a exclusão da responsabilidade do fornecedor. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. Quer dizer, ele fala, olha, foi colocado o produto no mercado, o dano ocorreu, só que o defeito não existe. Isso aqui, na verdade, foi um mau uso seu, né? Você pegou a garrafa de Coca-Cola, em vez de simplesmente pegar e torcer o bocal e abrir, você sacudiu a garrafa em repetidas vezes, colocou seu olho na frente, abriu só um pouco a garrafa, sacudiu mais, a tampa voou para fora e bateu no seu olho. Então o problema não é do produto aqui, o produto está ok e o defeito não existe, foi um mau uso que causou o dano. Então isso elige também a responsabilidade do fornecedor. E culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, quer dizer, na verdade esse exemplo que eu enunciei se encaixaria mais no item 3, né, na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que é também um elemento que rompe o nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o dano. Então, os pressupostos da responsabilidade civil em geral são o dano, o nexo de causalidade e a culpa aqui em sentido amplo, abarcando a culpa em sentido estrito e o dolo. No caso da responsabilidade objetiva, há a desnecessidade do pleiteante provar o elemento subjetivo, quer dizer, a culpa. Basta que ele prove que existiu um dano e que há um nexo de causalidade entre o dano e a quem ele imputa e o responsável, né? No caso aqui o fornecedor, né? E essas três hipóteses aqui, que não colocou o produto no mercado, que colocou o defeito não existe, que a culpa é do consumidor ou de terceiro, ele rompe o nexo de causalidade entre o fornecedor e o dano, né?
Beleza. Olha, aqui que a culpa concorrente, aquela culpa, bom, o produto tinha um defeitozinho aqui, mas o consumidor também contribuiu para o dano. Essa culpa concorrente, ela não exonera o fornecedor de responsabilidade. Não elide, somente a culpa exclusiva do consumidor vai excluir a responsabilidade do fornecedor. O comerciante responde, na hipótese aqui do artigo 13, quando ele conservar o produto inadequadamente ou quando não for possível identificar o fabricante ou o produtor. Então, isso é uma causa justa, né? Bom, o comerciante é um mero intermediário ali entre o fornecedor, entre, vamos dizer, o fabricante, né, e o consumidor, né? Ele tá no meio ali da cadeia de consumo. De modo que, bom, imagine que você é um comerciante. Você comprou, sei lá, comprei 10 engradados aqui de Coca-Cola para vender na minha lanchonete. Bom, se isso aqui veio com defeito, pô, não tinha como eu saber, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu fui um mero intermediário aqui, né? Agora, se por exemplo, o cara pega a Coca-Cola, ou então um outro produto perecível, carne, né? Comprei carne da Friboi. E aí o cara vai e tem lá nas instruções lá, ó, manter sob refrigeração de 0 a 5 graus. E ele pega e bota numa geladeira com defeito lá, ou dentro de um isopor, fica acima da temperatura da temperatura indicada, o produto estraga, o consumidor come aquilo ali, passa mal, vai parar no hospital, tem um dano, né? Ele conservou o produto inadequadamente, então há um nexo de causalidade entre a conduta dele e o dano do consumidor. De modo que, nesse caso, o comerciante responde, esse intermediário responde. Outra hipótese, o comerciante vai e compra o gosto que eu sempre compro, né? Eu costumo comprar esse mel natural, né? Mel de apicultor mesmo. E geralmente o pessoal, o cara que é o intermediário, que é o comerciante, geralmente é um cara que vende numa barraquinha de feira e etc, um comerciante simples. Aquele troço não tem rótulo, não tem nada. Geralmente está até dentro de uma garrafa de Dreyer vazia ou dentro de uma lata de um frasco de geleia vazio e tal. E não dá para identificar quem é o fabricante, quem é o produtor daquilo ali. Então, como o comerciante comprou aquilo ali sem identificar sem ter a possibilidade do consumidor verificar quem é o fabricante ou quem é o consumidor, o comerciante está assumindo risco, né? Fica no nome dele, comerciante. Porque o consumidor não vai poder acionar o produtor porque ele não sabe quem é. Então, quem responde é o comerciante. Quando ele está comprando um produto sem identificação, ele está assumindo risco. Ele está como se ele mesmo fosse o produtor, sabe? Profissional liberal, ateu do artigo 14, profissional liberal é aquele que ele não é propriamente um empresário, né? Vamos supor, um advogado autônomo ali, um médico autônomo, um dentista, né? Às vezes um contador autônomo. Ele não é propriamente um empresário, né? Mas ele está em alguma medida aqui dentro do conceito de fornecedor, desse conceito amplo aqui. E como ele não é um empresário, ele é um sujeito que, vamos dizer, não está numa posição não há uma assimetria tão grande entre ele e o consumidor, é mais ou menos uma relação de direito civil puro, ele vai responder por culpa, aqui nos termos do artigo 14, parágrafo 4º. Né? A prescrição para os danos ocasionados por fato do produto, que é esse defeito no produto que causa um dano ao consumidor, está prevista aqui no artigo 27, e o prazo estabelecido é de 5 anos, tendo como termo inicial de contagem do prazo o conhecimento do dano e da autoria. Né? A partir do momento em que há a possibilidade de ciência de quem causou o dano, possibilidade de ciência do dano e a possibilidade de ciência de quem causou o dano, começa a correr o prazo prescricional. Antes disso, não. 2.3 Fornecimento viciado.
O fornecimento viciado ele é tratado pelo Fábio Liu aqui como uma impropriedade inócua. Quer dizer, é quando há um defeito, um vício no produto, mas que não ocasiona um dano considerável, né? E ele estabelece um critério aqui. Portanto, o vício, né? Fornecimento viciado, fornecimento com vício, fornecimento de produtos ou serviços. O vício seria, portanto, o problema detectado antes do dano, né? E o defeito seria o problema detectado após o dano, né? Então, por exemplo, o vício, o cara tá saindo da concessionária, né, com o carro, ele vai no primeiro farol que ele vai parar, ele pisa no freio e vê que o freio não tá legal, que o freio não tá freando direito, né? Aí ele vai pisar, vê que o freio não freia, puxa o freio de mão, o carro para. Bom, não teve nenhum dano, mas ele constatou que é um vício, né, que o freio não está funcionando. Beleza. E pelo vício, a responsabilidade do fornecedor é uma. Pelo defeito, né, vamos supor, a mesma situação, o cara sai com o carro, vai pisar no freio, o freio não freia, ele vai e bate no carro da frente. Não dá tempo de puxar o freio de mão, ou o cara não se toca, e o carro bate no carro da frente. Então, a responsabilidade nesse caso do fornecedor é outra, a responsabilidade por defeito. Ele vai ter que reparar esse dano. Duas categorias de responsabilidade distintas, que têm consequências distintas, né? No caso do vício, o consumidor pode exigir o desfazimento do negócio com a consequente devolução do valor, a chamada ação redibitória. Ele pode pedir a redução proporcional do preço, ação estimatória, né? Falar, isso aqui está com defeito, eu te paguei por um produto perfeito, mas eu acho que ainda vale a pena ficar com esse produto aqui que você me vendeu, mas claro, não pelo preço de um produto perfeito, pelo preço de um produto com esse vício que ele tem aqui. Então ele fala, então beleza, eu te devolvo aqui tanto. Fechou. E a outra possibilidade, a critério do consumidor, é a eliminação do vício com a possível substituição do produto ou reexecução do serviço, né? Então ele fala, olha, eu quero esse carro aqui, eu não quero o dinheiro de volta, não quero nada, eu quero que você pegue e conserte isso aqui. E o fornecedor vai ter a obrigação de consertar, de deixar o produto em perfeito estado. Se isso não for possível, ele vai ter que fornecer um produto novo. Bom, esse carro aqui ele veio com defeito de fábrica, defeito insanável, não dá para arrumar. Então, toma aqui um carro novo, sem defeito. Aí esse capítulo do consumidor aqui é grande. Tem mais uma folha cheia aqui, 2 folhas cheias. Na compra e venda civil e comercial, cabe apenas a ação redibitória e a estimatória. Quer dizer, no âmbito fora desse microsistema do consumidor, que trata o consumidor de forma privilegiada, né, em razão da assimetria factual, há uma assimetria jurídica para compensar essa assimetria factual. Então, tem essa terceira possibilidade do consumidor exigir o conserto ou a troca do produto, né? No caso da compra e venda civil e comercial, que também é uma dimensão da civil, a parte prejudicada vai poder pedir somente a ação, vai poder ajuizar somente a ação redibitória, que é a ação para receber o dinheiro de volta e devolver o produto, e a ação estimatória, que é a ação para abater, para o abatimento do preço, né, em face do vício do produto. Ponto 18, vício de qualidade. Pausa aqui. Vício de qualidade, artigo 18. Vamos lá dar uma olhada. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo e a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, o vício de qualidade se consubstancia no seguinte: aquele produto que é impróprio para consumo, né?
o produto que tem alguma impropriedade que reduza o valor, né? Ele não está em perfeito estado, ele tem algum elemento ali depreciativo ali que não condiz com a perfeição esperada. Ou no caso em que há uma disparidade entre a realidade e as informações prestadas no rótulo ali, ou na informação publicitária, ou no contrato está constando que o produto é de uma determinada qualidade e quando vai ver é de outra, inferior. Né? O artigo 18 tem que ser conjugado com o artigo 20, parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. No caso do vício de qualidade, o fornecedor, e aqui é um direito do fornecedor, o fornecedor tem o direito de sanear a impropriedade. Quer dizer, o parágrafo 1º estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir facultativamente, alternativamente a sua escolha, aquilo que nós vimos, né? Ação redibitória, estimatória e a correção do vício. Né? Mas essas alternativas só se abrem para o consumidor depois do prazo de 30 dias estabelecido para que o fornecedor sane, resolva o problema. Né? Então o fornecedor tem o direito, né, antes de ficar sujeito a essa potestade do consumidor, ele tem o direito de resolver o problema, né? Sanear a impropriedade, exceto no caso do artigo 18, parágrafo 4º, que trata justamente de produto essencial, né, que é um conceito problemático dentro do direito do consumidor, e quando a eliminação do vício não for possível sem comprometimento, né, do fornecimento do produto ou do serviço. Então, um produto essencial, o cara, porra, beleza, 30 dias. Mas, meu irmão, já aconteceu comigo, geladeira, né? Demorou quase um mês para arrumar a geladeira, foi foda. Botaram uma geladeira reserva aqui, uma geladeira toda fodida, fedendo, velho. Enfim, a rigor, né? O produto essencial, ele tem que não tem o fornecedor não tem esse direito, né, de ficar 30 dias para resolver o problema. Tem que ser no ato, né? O consumidor já pode exigir essas três coisas aqui: o abatimento no preço, devolução ou a resolução do problema no ato, né? Se for um produto essencial, ou se o vício for de tal natureza que não for passível de ser eliminado sem o comprometimento do produto, né? Um vício que, poxa, não tem como arrumar isso aqui, só se pegar um novo, né? Agora na minha cabeça não me vem nada à memória aqui agora, mas bom, quando não for possível, claramente não é possível sanar o vício sem comprometer todo o produto. Por exemplo, um quadro de bicicleta, né? Lembrei agora. Pega um quadro de uma bicicleta, ele tem que ser nas partes, tirando as partes que tem a solda lá, ele tem que estar íntegro, né? Porque aquilo ali que vai garantir a segurança do ciclista e tal. E pô, tem uma rachadura bem no meio do quadro aqui, meu amigo, não tem como soldar isso aqui não. Você tem que me dar um quadro novo. Então nesse caso aí o fornecedor não tem essa faculdade, né, dos 30 dias. Vício de quantidade, está no artigo 19, inciso 2. Nesse caso, o consumidor pode exigir vício de quantidade, né? Por exemplo, você comprou 1 kg de farinha, quando foi pesar lá tinha 800 gramas. Né? Você pode exigir 3 coisas. A complementação imediata, né? Bota mais 200 gramas aí de farinha. A ação redibitória, quer dizer, toma aí 800 gramas, me dá meu dinheiro. Ou a ação estimatória, me devolve aí o proporcional aí relativo a 200 gramas. Decadência do direito de reclamar, né? Se tratar de um produto ou serviço durável,
consumidor tem 90 dias para reclamar. Se for não durável, 30 dias. Né? Então, por exemplo, um alimento ali com vício de qualidade, né? 30 dias. Né? Agora um carro, né? Ou um outro bem durável, geralmente produto tecnológico, 90 dias. O termo inicial, se o vício for aparente, é da entrega ou do término da execução do serviço. Né? Aquele vício que você vê na hora. Né? Se for um vício oculto, o prazo começa a contar a partir da manifestação. Artigo 26, parágrafo 3º. Ponto 3. Proteção contratual. Cenário de assimetria. O consumidor se vê obrigado a contratar serviços essenciais com um ou poucos fornecedores disponíveis no mercado e sem a possibilidade de discussão dos termos contratuais. Por exemplo, você tem escolha no fornecimento de energia elétrica, você pode optar por uma empresa ou por outra. Né? Serviço de fornecimento de água, tem como você escolher outra empresa. Ou também, serviço de celular. Acho que tem agora 3 ou 4 empresas. Você não tem muita escolha, você se vê obrigado a contratar o serviço com aquela empresa e ela já tem um contrato padronizado, um contrato de adesão. Ou você aceita aquilo, nos termos que foi proposto, você fica sem um serviço. Né? Então você já está numa situação ali de fragilidade ali, né? de ausência de liberdade, tanto de escolher com quem você vai contratar, quanto de discutir os termos do contrato. Né? Outra, a vulnerabilidade pela assimetria de informações. Né? O caso típico, por exemplo, de uma oficina de carro. Né? Você leva seu carro ali na oficina, o mecânico, olha, seu carro tem que trocar isso, isso e isso. Como é que você vai contrapor a argumentação dele? Né? Você tem os conhecimentos técnicos ali do carro para poder falar, não é isso. É isso e isso. Se você tivesse esse conhecimento técnico, você mesmo arrumava o carro, né? E não levava no mecânico. Né? O CDC, portanto, ele tenta reequilibrar juridicamente essa disparidade fática. Né? Principais princípios. Irrenunciabilidade de direitos. Está no artigo 51, inciso 1. Vamos lá. São nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, a cláusula que estabelece uma renúncia de direito, né? Por exemplo, você vai assinar um contrato com uma empresa de telefonia, tem uma cláusula lá, eu, consumidor, renuncio ao direito, vamos supor, de pleitear judicialmente a ação por quaisquer danos decorrentes da prestação desse serviço. Cláusula nula. Né? Está estabelecendo de antemão uma renúncia a um direito. Né? Isso porque justamente o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de ordem pública, né? Tem de caráter cogente, quer dizer, não é as normas que estão aqui no Código de Defesa do Consumidor não são passíveis de disposição pelas partes. Né? Não pode o consumidor ele não pode renunciar a essas prerrogativas aqui, justamente porque há uma presunção de que ele não tem a liberdade para renunciar a esses direitos que ele tem. Essa renúncia, portanto, é sempre presumidamente uma renúncia fraudulenta, ou uma renúncia produzida por essa coercibilidade natural, né, do cenário de consumo contemporâneo, né, por conta dessa assimetria. Né. Outro princípio é do equilíbrio contratual, né, que é a impossibilidade de oneração desproporcional do consumidor. Está em diversos incisos aqui do artigo 51. Né. Por exemplo, o inciso 11.
que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor, que obriguem ao consumidor a ressarcir os custos e cobram sua obrigação sem que igual direito seja conferido contra o fornecedor. Né? Essa paridade, né? A impossibilidade de oferecer de ser imposta uma cláusula que coloque o consumidor em desvantagem excessiva. Né? Aqui transparência, né? Um outro princípio. É o conhecimento pleno e exato das obrigações recíprocas. O consumidor não estará obrigado ao que não lhe for informado. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A mensagem publicitária integra o contrato. As cláusulas limitativas, elas podem existir, mas elas devem ser redigidas em destaque, né? Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho não será inferior ao corpo 12. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. De interpretação favorável ao consumidor, cláusula que a gente acabou de ler. A redação ambígua ou obscura pesa em favor do estipulante. Pesa, na verdade, em desfavor do estipulante, né? Ou será ineficaz. Execução específica dos contratos de consumo. Perdas e danos por opção do consumidor ou por impossibilidade da tutela específica. Artigo 84. Tutela específica é aquilo especificamente que o consumidor está pedindo, né? E não a conversão em uma prestação pecuniária, né? Artigo 48. As declarações de vontade constantes dos escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor. Então, inclusive, o disposto um contrato preliminar e etc. também vai integrar o contrato de consumo e vai ser passível de execução específica. Né? Publicidade. A publicidade simulada é aquela que oculta o caráter de propaganda, né? Que faz, por exemplo, uma reportagem aqui sobre produtos de beleza da Amazônia. É uma propaganda travestida de reportagem. Né? A propaganda deve ser ostensiva de modo a precaver o consumidor quanto ao caráter parcial da mensagem. Né? Quando você está vendo uma propaganda, você já sabe que aquilo ali não é exatamente um relato imparcial. A propaganda sempre vai ressaltar os aspectos positivos do produto e às vezes exaltar de forma exagerada, né? Esses aspectos positivos do produto e vai omitir os aspectos negativos. Então, quando a gente vê uma propaganda, a gente já está precavido em relação a isso, né? O que é diferente de quando a gente assiste uma reportagem, né? Que a gente está esperando ali um certo grau de imparcialidade. Propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro, que é aquela que fornece informação total ou parcialmente falsa, né? E isso é aferido objetivamente, independentemente do dolo do fornecedor. Independentemente dele ter desejado enganar ou não, meter uma informação falsa ali ou parcialmente falsa, ou capaz de induzir o consumidor em erro, propaganda enganosa. Propaganda abusiva é aquela que agride os valores sociais, né? Aquela que tem um conteúdo racista,
discriminatório, ofensivo ao meio ambiente, e muito recentemente as chamadas propagandas as propagandas têm sido reconhecidas como abusivas em razão do caráter sexista, né? No caso, propaganda enganosa e abusiva, ao crime do artigo 67, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, detenção de 3 meses a 1 ano. Então não é brincadeira não, isso é crime. E mais a imposição de contrapropaganda, que está no artigo 56, inciso 8, inciso 13, perdão. Imposição de contrapropaganda, e no 60. A imposição de contrapropaganda será combinada ao fornecedor que incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, sempre às expensas do infrator, né? Então você vai ter que pagar um veículo de comunicação para poder explicar, poder se retratar e colocar tudo de forma clara, a informação verdadeira, né? Desfazer, na verdade, o engano, né? As informações publicitárias integram o contrato e têm força vinculante, nós já vimos isso. Mas isso está condicionado, contudo, a um certo grau de precisão da informação, né? Então, artigo 35. 35? Não, isso é uma construção aqui doutrinária, um consectário implícito, né? Por exemplo, o cara fala aqui, ó, venha provar aqui o melhor milkshake do mundo, né? Porra, informação publicitária. Aí você vai lá e fala, pô, esse milkshake aqui não é o melhor do mundo nem a pau, tem outro aqui bem melhor, etc. O cara, não, pô, isso aqui é uma... Claramente aquilo ali não era uma informação que estava querendo te induzir a erro, era uma espécie de um chamariz, né? Um negócio hiperbólico que ninguém vai levar a sério, né? Isso é uma mera exaltação do produto, né? Então isso não vai dar ensejo a uma responsabilização do fornecedor, né? Se aquele de fato não for o melhor milkshake, tem que ter uma informação precisa. Se ele falar, por exemplo, ó, um hambúrguer aqui, hambúrguer Bob's com 200 gramas de carne, com 200 gramas, né? E aí você vai, pesa lá e vê que tem 100 gramas. Isso é uma informação que tem um caráter preciso, passível de ser aferido e, portanto, integra o contrato, né? Meus caros, por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.